Vamos começar falando sobre o Internacional fora de campo. Ontem eu já trouxe informação para quem me segue nas redes sociais de que foi confirmada, né, a venda do mando de campo do jogo do Inter contra o Botafogo, que seria no Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro, e agora passou para o Mané Garrincha em Brasília no dia 25 de abril. A pedido do Botafogo, né, que já teria um problema para conseguir jogar nessa data no Newton Santos, já que tem um show do The Weeknd, eu acho que é isso aí, no dia 26. Então, aquele esquema todo de troca de palco, montagem de palco, desmontagem de palco, enfim. Então, Botafogo vendeu o mando de campo e jogará contra o Inter no Mané Garrincha. É uma informação bem importante, eu falei sobre isso ontem, porque o Internacional terá muita torcida a seu favor também lá no Mané Garrincha. Diferentemente do Engenhão, que, né, é o estádio do Botafogo, por si só lá é uma pressão diferente, né, o Inter lá historicamente não tem bons resultados. Lá no Mané Garrincha o Inter estará praticamente em casa. Tem muita torcida lá em Brasília e no estado de Goiás. Então muita gente deve ir lá para prestigiar o Inter, como também muitos botafoguenses vão lá também para prestigiar o Botafogo. Mas eu acho que o estádio lá, se não estará meio a meio, vai estar próximo disso, tá? Então o Inter também tem muita torcida lá em Brasília, e no dia 25 vai poder reencontrar o torcedor de lá, né, para o jogo contra o Botafogo. Essa informação então do Inter fora de campo, tá? Dentro de campo, o técnico Paulo Pezzolano prepara o time para encarar o São Paulo quarta-feira no estádio Beira-Rio. Hoje tem treino aberto com a presença do torcedor, enfim, tô gravando o vídeo bem cedinho, tá? Mas o técnico tem algumas dúvidas, né? Tá trabalhando durante a semana, depois da reapresentação na quarta-feira, para justamente sanar essas dúvidas e conseguir montar um time capaz de ganhar do São Paulo. São Paulo que é o segundo colocado na tabela, né? Vem de uma derrota no Clássico para o Palmeiras, mas tá fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Então, jogo difícil, jogo duro no estádio Beira-Rio. O Inter que não contará com o Rocher, não contará com o Félix Torres e também com o Vitinho, os dois primeiros nas seleções, e o Vitinho suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E reina muita expectativa, né, do que o técnico vai fazer, né? São várias opções, especialmente para do Vitinho. Nas demais posições, né, não há dúvida, né? Vai jogar o lugar do Rocher, joga o Antony. No lugar do Félix Torres, joga o Victor Gabriel. E das demais posições, é o time que vinha jogando. Eu só sou contra, né, a escalação, por exemplo, do Bruno Henrique. Se ele permanecer como titular, eu colocaria ali o Paulinho, tá? E mais na frente, quando estiver à disposição, colocaria o garoto Benjamin. Ou testaria o Benjamin. Eu acho que, como eu falei ontem também, eu acho que daria muito certo essa dupla Vidagra e Benjamin, né? Iria agregar experiência, qualidade do Vidagra e também com a juventude do garoto ganês do Internacional. No lugar do Vitinho, como eu falei, são muitas opções. Tem o próprio Aguirre, que seria uma improvisação por ali. Tem também o Alex, que seria para mim o jogador ideal para jogar no lugar do Vitinho, tá? Tem o Tabata, que para mim é uma nulidade total, não colocaria o Tabata, com todo respeito ao jogador, mas não tem condição, né? Ou ele poderia até abrir mão daqui a pouco de jogar novamente com dois centroavantes. Aí seria o Rafael Borré e o Alejandro. Lembrando que o Borré e o Carbonero estão na seleção colombiana, mas voltam a tempo e jogam contra o São Paulo na próxima quarta-feira. São muitas dúvidas, né? E sinceramente eu acho que ele vai levar essas dúvidas, pelo menos para a imprensa, para o torcedor, até uma hora antes do jogo. Acho que dificilmente o Inter vai deixar vazar ou vai vazar o time que enfrenta o São Paulo no Beira-Rio na próxima quarta-feira. Volto a repetir, jogo é difícil? É complicado ganhar do São Paulo. São Paulo tem sido osso duro de roer realmente nos últimos jogos do Beira-Rio contra o Inter, mas precisamos confirmar o bom momento, a boa fase. Vemos de duas vitórias, né, contra Santos e a Chapecoense. Precisamos confirmar contra o São Paulo no Beira-Rio. Então, escalando corretamente, fazendo um time daqui a pouco bem compacto, né? Eu não descarto também daqui a pouco ele utilizar 3 volantes. Vidagra, daqui a pouco o Thiago Maia e o Bruno Henrique, ou o Paulinho e o Bruno Henrique, né? Não dá para descartar totalmente. Aí poderia daqui a pouco liberar um pouco mais o Alan Patrick, né, na armação. Mas eu acho que ele vai mais no pragmatismo e vai escalar realmente ou o Alex ou o Tabata por ali, tá? Vamos esperar para ver então o que vai fazer o técnico Paulo Pezzolano. Volto a repetir, a vitória é fundamental na quarta-feira. Precisamos pontuar, estamos muito atrasados na tabela de classificação. Vencemos as 2 últimas, é verdade, saímos da zona de rebaixamento, mas estamos próximos mesmo assim da zona, né? Então precisamos pontuar e, de preferência, ganhar do São Paulo na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio para dar aquela embalada de vez
no Brasileirão. E aí no final de semana que vem joga com o Corinthians lá na Neoquímica Arena, jogo duríssimo lá em São Paulo. Treinamento hoje, durante o dia a gente volta com mais informações do que foi esse treino aberto ao público, né? E algumas ideias também do Paulo Pezzolano para o confronto contra o São Paulo. Qual o seu palpite? O Inter vai forte para jogar contra o São Paulo quarta-feira? Quem você escalaria no lugar dos caras que não vão pro jogo? Coloca aqui embaixo na caixa de comentários a tua opinião sobre essa questão.